Fala galera, Tom Fávero na área. Hoje é dia 2 de agosto de 2021, 18 horas e 10 minutos. Vamos dar uma olhadinha e ver como que o Bitcoin e as altcoins fecharam o gráfico semanal, o gráfico mensal e vamos ver em que situação o mercado está neste exato momento. Mas antes, se você está chegando agora no nosso canal, eu peço por favor que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e ajude a fortalecer a nossa comunidade cripto. Bora lá, espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o mercado de criptomoedas, CoinMarketCap, total de criptomoedas ativas 11.146 moedas. Capital de mercado em 1 trilhão 588 bilhões. Volume aí nas últimas 24 horas, 81 bilhões, abaixo dos 100 bilhões, mas vamos por partes, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha e ver como que as moedas reagiram ao longo aí do mês de julho, ao longo da semana, para a gente ter uma noção basicamente onde nós estamos. Dominância do Bitcoin 45,9, caiu um pouco, e a dominância da Ethereum 19,1, subiu um pouquinho. Bitcoin nas últimas 24 horas, uma queda aí de praticamente 5,5%, abaixo dos 40 mil dólares. Ethereum 2% de queda, negociando agora a 2.605, subiu bem nos últimos 7 dias, Ethereum 15,20%. BNB acima dos 300 dólares, 329, praticamente 330 dólares, mas nas últimas 24 horas, 3,5% de queda. Cardano, a quinta colocada, também 3%, 3,5% de queda. Ripple, 3% de queda. Dogecoin, quase 4% de queda. Uniswap, 2,5%. Só que nos últimos 7 dias, 19,61% de alta. Link, 26% nos últimos 7 dias de alta, 23 dólares, trabalhando acima dos 20 dólares novamente, Link. Bitcoin Cash, 10% nos últimos 7 dias, acima aí dos 540 dólares. Litecoin ainda trabalhando abaixo dos 150 dólares. Solana, 16,17% nos últimos 7 dias, mas nas últimas 24 horas, praticamente 5,5% de queda. Polygon Matic, a 17ª. Ethereum Classic, a 18ª. Stellar, a 19ª. E Theta, a 20ª. Vamos ao gráfico agora. Vamos começar com o gráfico mensal, pessoal. Por que o gráfico mensal, Tom? Porque o gráfico mensal, pessoal, fechou esse candle aqui no sábado à noite. E aí, esse novo candle está fazendo praticamente um pullback na região aqui da média de 9 períodos, ó. E aqui, pelo mensal, nós estamos com dois setups de compra. Um que a gente trabalha com a 21, que é essa média amarela aqui. Então os preços recuam para a média, às vezes tocam na média e às vezes não tocam, se aproximam da média e voltam para a média. Então esse primeiro setup aqui, lembrando que pelo mensal nós estamos chegando numa região de sobrevenda, é denominado PC de compra ou setup ponto contínuo. Então esse é e seria o primeiro setup para quem usa a média de 21 períodos, que é essa nossa média amarela. Para quem não usa a média de 21 períodos e usa a média de 9 períodos, com os setups aqui do Larry Williams, nós temos um setup 9.4 de compras. Então, a gente tem um candle que vira a média para baixo, ó, a nossa média verde. Neste momento aqui, ó, esse candle vermelho, praticamente um doji nessa região,
ele vira a média para baixo, só que necessariamente e obrigatoriamente a gente precisa que o próximo candle vire a média para cima. Então, esse candle aqui virou a média para baixo, esse candle aqui virou a média para cima. Então, rompendo essa região aqui, vai acionar um 9.4 para quem utiliza os setups do Larry Williams. Então, aqui ele vai acionar um setup de compra pelo mensal, pessoal. Setup de compra 9.4 nessa região, e na mesma região vai acionar também um setup PC ou ponto contínuo de compra nessa região aqui também. Então a gente tem esses dois possíveis setups para o Bitcoin. Isso no gráfico mensal. O gráfico mensal, infelizmente, a gente tem que esperar todo o desenrolar de um mês. Mas, para quem faz swing trade, para quem faz position, o cara vai comprar aqui nessa região dos 43 mil dólares, mais ou menos. Vai colocar o stop abaixo da média de 21 períodos, aqui embaixo. Poxa, mas é um stop muito grande. Sim, é um stop muito grande, 38%. Mas as projeções é para que volte pelo menos nos topos anteriores. Dá para projetar FIBO? Dá para a gente projetar FIBO. Então, seria um stop aqui de 35%, 38% mais ou menos, para poder pegar 50%, 60% de uma possível alta do mercado. Então, a gente faz o quê? A gente projeta essa amplitude aqui para cima e ele vai abrir alvos nos topos históricos para gente, tá? Então, essa forma de trabalhar, de olhar gráficos maiores, nos ajuda a não ficar toda hora entrando no mercado para ficar andou, não andou, caiu 200 dólares, a pessoa já começa a ficar desesperada. Poxa, você está fazendo operações num gráfico de 30 dias, 31 dias, né? Um gráfico mensal. Então ele pode cair sim mais de 10 mil dólares para poder pegar seu stop. Lembrando que essa região aqui, na 21, é uma região de suporte. Então possivelmente quem está ou quem vai comprar a ativação desses setups, muito difícil que vai estopar nessa região, porque essa região de fundos são regiões de suporte. E aí a pessoa vem fazer o que nessa região aqui? Praticamente um preço médio. Então, se o cara tem 1.000 dólares para comprar, ele não vai comprar os 1.000 dólares aqui. Ele vai comprar parcial. Compra 500. Caiu mais um pouco, compra mais 100. Caiu mais um pouco, até chegar aqui nessa região onde ele estopar, ou ele compra metade aqui e deixa para comprar metade aqui embaixo, porque ele tenta trazer o preço médio dele lá de cima aqui para baixo. Esse é o famoso preço médio, tá? Então, basicamente, a gente compraria nos 43 mil dólares, depois compraria aqui na região dos 28, 29, 30 mil dólares, e aí a gente traz o nosso preço médio ali na faixa dos 35, 36 mil dólares, mais ou menos. Então a gente fica mais próximo da realidade atual dos preços. E para quem faz holding com Bitcoin, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui. A pessoa vai comprando porque ela vai levar por anos. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. É aquela pessoa que vai comprar e deixar na sua carteira para poder usufruir de um bom lucro futuro. Então, esse foi o gráfico mensal. O gráfico semanal, pessoal, subiu bem e deixou um setup aqui 9.1 de compra pelo semanal. Então, olha, pelo mensal, deixou dois possíveis setups. O 9.4, para quem utiliza a média
exponencial de 9 períodos, setup do trader americano Larry Williams, e o setup ponto contínuo, que é o setup PC de compra, que foi criado pelo Stormer, né, um trader brasileiro espetacular, professor, ensina e dá cursos muito bom. Então, no mensal, 2 possíveis setups. No semanal, 9.1. A média vem caindo, os preços trabalham abaixo da média, e aí, olha o que acontece nessa região. O candle fecha virando a média 9 para cima, que é essa média verde, fecha acima da 9, e aí se rompe essa região, esse candle aqui, pelo semanal, se ele rompe essa região, ele vai ativar um setup 9.1 de compras pelo semanal. Então a gente tem o que aqui? Olha, tá chovendo setups, tá, pessoal? Lembrando que pelo semanal, também aqui, ó, nessa região, nós já estávamos, né, em bastante sobrevendas, e aí aqui o indicador começa a cruzar, a média rápida cruza a média lenta para cima, e aí a gente já volta a ficar positivo, uma possível aqui projeção dos preços lá em cima, tá? Dá para a gente usar o mesmo pivô? Dá para a gente usar o mesmo pivô, porque subiu bem durante a semana, fechou praticamente aqui acima também da média de 21 períodos pelo gráfico semanal. Então, rompendo essa região aqui, vai ativar pelo semanal 9.1, pelo mensal 9.4 e o setup PC de compra, né, o ponto contínuo. Já no gráfico diário, pessoal, olha como os setups, os gráficos, a gente vai trabalhando e vai utilizando de leituras, né? Já pelo gráfico diário, ele impulsionou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar esse doji aqui também como sendo positivo, porque na Bitstamp ele fechou verdinho. 9, 10 dias seguidos de alta, de impulsão que nós tivemos aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então nós tivemos 10 dias de impulsão, encontramos uma região aqui de resistência, voltou para fazer um pullback, onde na média de 9 períodos com a média de 200 períodos, que é essa azul celeste. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Pelo diário, é uma sucessão de setups. Se esse candle diário rompesse o topo, ele ativaria 9.3, 9.4 PC, 9.1 pelo semanal, 9.4 IPC pelo mensal, e acionaria um 9.3 aqui nessa região pelo gráfico diário. Aqui, ó, que é o que? Impulsiona, aí a gente tem um candle referência que é esse verde, e aí a gente tem os candles que começam a corrigir para onde? Para a média de 9 períodos. E aí o 9.3 a gente tem que ter pelo menos aqui 2 candles. Esse candle, o primeiro que corrige para a média, o fechamento dele não pode ser abaixo da mínima do nosso candle verde referência. Se for abaixo, se ele fechasse abaixo, não seria um setup 9.3, seria um setup 9.2 de compra. Por isso que a gente, esse candle aqui, o primeiro vermelho, ele não fecha abaixo da mínima do nosso candle verde, e aí a gente precisa de mais um candle, no mínimo mais um candle, para poder colocar o nosso gatilho. Corrigiu para a média. Então, o que acontece com esse 9.3, pessoal? Tem que romper aqui e ativar o 9.3 de compra pelo diário. Então, se ele rompesse aquela região, setup 9.3
de compra pelo diário. Pelo diário. Gráfico diário que nós estamos olhando agora. Daria compras aqui, ó. Como esse candle aqui ainda não fechou, se esse candle, que é o nosso terceiro candle corretivo, não fechar abaixo da 9, conseguir fechar ali acima dos 39 mil e a média não virar para baixo, nós podemos deslocar o gatilho desse setup 9.3 daqui da região dos 42.750 para o topo desse candle aqui, ó. Então, o nosso setup 9.3, teoricamente, se o candle fechar assim, a gente desloca o gatilho para cá. E aí, rompendo a região ali dos 43.700, 40.700, 40.650, ativa o 9.3 de compra pelo diário nessa região. E aí, aqui em cima, ele pode deixar para a gente também, ó, o 9.4 e o PC pelo semanal e pelo mensal, depois de andar praticamente 5%, e aí ele vai praticamente lá nos nossos alvos, lá em cima, na região dos 50, 52 mil dólares. O mercado vai fazer esse movimento, pessoal? A gente não sabe, mas olha a quantidade de setups que nós estamos estudando, que nós estamos analisando, um gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico diário. É uma infinidade de poderio, né, de setups que a gente tem e possíveis gatilhos para a gente poder entrar em operação. Agora, se começar a corrigir pelo gráfico diário, que é o que nós estamos vendo agora, essa região aqui, que a gente pegou toda essa amplitude, ó, do fundo até esse topo, onde nós temos retrações de FIBO 61.8, 37.300, 50% de toda essa projeção 35.600 e depois 38.2, 33.900 ou 34 mil dólares e depois a última retração antes do fundo, que é 23.6, 31.825, 826 ou 830. Então, a gente fica esperto em relação a essa parte, pessoal. Setups de compra pelo semanal, pelo mensal, pelo diário, tem uma infinidade de setups aqui, mas o mercado precisa fazer o movimento. Não adianta a gente fazer a leitura e o mercado não fazer o movimento, o mercado voltar, toda essa impulsão voltar aqui para baixo, novamente aqui no fundo desse caixote, né? Porque a gente está vendo que todas as vezes que a gente chega perto de caixotes, ó, dos fundos de caixotes, o mercado faz o quê? Impulsiona. Impulsiona. Quando chega no topo, perto dos topos, o que ele faz? Ele corrige. Corrige. Então a gente precisa tomar essas atenções. E o detalhe importante, pessoal, é que todo esse estudo que nós estamos fazendo para o Bitcoin, nós vamos olhar o mensal e o semanal de algumas altcoins aqui agora. Ethereum. Vamos pegar aqui o mensal. Mensal da Ethereum. Ó. Candle referência não fecha abaixo do candle. Dojizão feio no mensal. Segundo candle, o que a gente faz? Começa a deslocar gatilho. Então, aqui, ó, pelo mensal, Ethereum já ativou 9.3 de compra. Onde vai meu stop? Meu stop, infelizmente, tem que ficar aqui abaixo dos 1.650 dólares. Ou para quem for fazer um preço médio, teria que comprar aqui a região entre 1.600 e 1.300 dólares. Mas o mensal de Ethereum ativou um setup 9.3 de compras nessa região. Vamos ver o semanal? Semanal não ativou ainda um 9.1, que vai ficar nessa região de compras. Então, os candles começam a trabalhar abaixo
da média de 9 períodos, que é essa média verde. A gente tem um candle que rompe uma região aqui de linha de tendência de baixa, fecha acima o candle fecha acima da média. Então, se romper aqui 2.700, a gente pode projetar esse cara de volta lá para cima. Dá para a gente pegar também toda essa amplitude aqui, pessoal? Dá para a gente projetar. Ó. Vai abrir alvos em topos anteriores. Bitcoin Cash. Deixa eu excluir essas informações. Pelo semanal, Bitcoin Cash não conseguiu ganhar 9, está embolado aqui entre 3 médias, ó, por isso que é uma briga, 9, 21 e 200, mas fechou aqui pelo semanal um pequeno martelinho. Ó. Ativou o TSI, que é um outro setup, que é o trade da sombra inferior. Então, pelo semanal, ó, ele ativa o TSI aqui embaixo, trade da sombra inferior. Dá pra gente projetar esse cara? Dá. Então a gente projeta todo esse cara aqui lá pra cima no semanal. Ó, e ele foi batendo os alvos. E agora, 603, 686 e 737 dólares em topos anteriores. Olha que interessante, ó. Um setup TSI, trade da sombra inferior. BNB, pelo semanal, também está embolada, ó, com a 9 e com a 21. Não conseguiu fechar acima da 9 pelo semanal, BNB. Está formando aqui um possível triângulo simétrico, ó. Tá bem desenhadinho pelo semanal, mas BNB precisa ganhar aqui a região dos 420 dólares, porque essa região aqui de fundos nos 200 dólares é a região de suporte imediato para a perda aqui dos 300 dólares e para a perda desse triângulo aqui simétrico para baixo. Então, BNB precisa tomar atenção. Litecoin não consegue romper a região dos 150 dólares. Ó. Olha a média de 9 períodos pelo semanal, como ela é forte. Mesmo estando em sobrevenda, ó. Também acionou um TSI, um trade da sombra inferior pelo semanal. Por isso que a gente também olha diversos time frames, né? Tempos gráficos distintos. E olha que interessante, ó, ele bateu o primeiro alvo, não bateu 100% da cabeça do pivô, nos 154 dólares, 150 dólares, e depois 170, 169, 170, 194 ou 200 e depois 210, que é essa região aqui, pessoal, de briga e topos anteriores. Ó. Olha como o mercado vem trabalhando e vem nos mostrando o que pode acontecer. Cardano no semanal brigando entre as médias de 9 e 21 períodos. 1 dólar, região fortíssima de suporte. Se conseguir romper 1,50, Cardano pode voltar para topos anteriores. Tá? Dá até para a gente projetar pelo semanal esse rompimento aqui, onde a gente consegue ver nessa região aqui alvos de Fibonacci, caso venha romper 1,50. Pode andar bonito, Cardano. Ripple ativou pivô, mas pelo semanal 9,21 impactando, resistência forte, alvos em 86 ou 90 cents, depois 95 e depois 1 dólar e 9 cents ou 1 dólar e 10 cents para Ripple. Chiles no semanal tá bem feio, dentro de um caixote, dentro de um retângulo, de uma lateralização. E o que a gente pode ver aqui, se romper a região dos 35 cents aqui, a gente projeta toda essa amplitude aqui, ó, do caixote para cima, para ver quais são os alvos para Chiles.
50 centavos, 58 centavos e depois 72 centavos. E aí lá em cima, ó, no topo do topo, nos 93, 94, 95 centavos de dólar. Chiles. Doge. Tá bem feio o Doge. Não consegue ganhar a 9 e a 21 pelo semanal, ó. Tá fazendo uma bandeirinha aqui de baixa, ó, pelo semanal, uma bandeira de baixa, tá ficando feio, ó, a bandeira de baixa aqui, e aí a gente projeta toda essa amplitude aqui se perder para baixo, tá? Tem que tomar cuidado com Doge. IOTA também deu o trade aqui, o TSI, trade da sombra inferior. A gente projeta esse cara aqui lá para cima, ó. Bateu alvos de 100% da cabeça do pivô nessa região. Corpos de candle, pavios de candle nessa região. A gente precisa ficar bem atentos, né? 96 ou até mesmo $1 para IOTA. É uma região fortíssima de resistência. Depois 1,5, 1,9 ou 1,10 e aí topos anteriores, ó, 1,28, 1,30 e 1,41. Waves, bem embolado pelo semanal, as médias de 9 e de 21, ó, tá bem lateral nessa região, pode ficar aqui um bom tempo. Estamos em sobrevenda e o Waves, nesse retângulo aqui que nós estamos, o Waves precisa, ó, romper a parte superior. Então, Waves aqui, ó, dá pra gente projetar toda essa amplitude aqui pelo gráfico semanal, ó. E aí, olha onde ele abre alvos, pessoal. Olha como o Fibonacci é espetacular, ó. Corpos de candle, pavios de candle, incrível. O Fibonacci é incrível. Como funciona, ó. Alvos de Fibonacci, caso venha a romper $19, o Waves pode bater a casa dos 23, 26 e depois dos $30. Link deu uma recuperada boa, também ativou aqui um TSI, ó, um trade da sombra inferior. Isso aqui não é considerado um martelo, mas por conta dessa longa sombra aqui inferior, né, a gente consegue projetar, bateu alvos. Olha que interessante, ó, alvos de Fibonacci. E agora alvos aqui em cima, 28 e depois nessa região de fundos anteriores aqui, ó, $30 para Link. DOT, mesma coisa pelo semanal. Olha que movimento lindo. Bateu alvos, cravou alvos, ó, corpos de candle, alvos de Fibonacci. E depois aqui em cima, corpos de candle, alvos de Fibonacci e pavios de candle, corpos de candle, alvos de Fibonacci. Ó. Olha que interessante, pessoal. Fundo, fundo, suporte, suporte, suporte. E agora a gente tem alvos e essas regiões trabalham como resistência. Solana deixou, depois de ter ativado aqui um trade da sombra inferior, deixou aqui um 9.1 de compra com PC. Se romper aqui 37, $38, né, vai acionar um outro pivô para poder buscar alvos lá para cima. Solana. Matic, mesma coisa, a gente consegue projetar Matic para cima, ó. Interessante. Os alvos em topos anteriores, ó. Regiões de corpos de candles. Matic 1,22, 1,36 e 1,60 são os alvos para Matic. Luna
Luna, espetacular esse movimento. Depois de ter deixado essa barra elefante, né? Essa parede de proteção. Isso aqui, pela leitura de candles, formou-se um harami, mas geralmente esse tipo de formação de candles, né? O harami, que é a famosa mulher grávida, né? Esse corpo aqui representa o corpo da mãe e esse verdinho aqui representa o corpo do bebê. Então, é uma nova era, né? Uma nova posição no mercado. Se o mercado está caindo, então o harami de alta, porque a gente está aqui em regiões de suportes, regiões de fundos. Então, Luna deixou essa região, ficou lateral, não chegou a ativar o harami por um bom tempo, e aí depois ativou esse harami com essa lateralização. E ativou também um 9.1 de compras. Quem comprou aqui, o stop vem imediatamente, ó. Quem comprou aqui, o stop vem aqui embaixo. Pô, stop longo de 54%, mas ó, já tá dando praticamente 1 para 1 e os alvos vêm aqui em cima, ó. É para você pegar pelo menos 100% do movimento de volta. Vai fazer esse movimento? A gente não sabe, mas geralmente é esse tipo de trade que a gente gosta de pegar e gosta de operar. Dá pra gente colocar também aqui alvos de Fibonacci. Então, 100% do alvo nessa região aqui. Tá quase para bater, já bateu o primeiro alvo, vai bater o segundo. E aí depois, nessa região aqui de brigas, 15 dólares e 70 cents, mais um alvo. E depois aqui em cima, 20 dólares e topo histórico, rompimento de topo histórico, 22 dólares, praticamente 23 dólares, que seria aqui toda essa projeção para cima, para a Luna. EOS tá brigando ainda nessa região, não ativou pivôs aqui. Temos a 9 e a 21 trabalhando como resistência para EOS, mas se conseguir romper a região dos 4,40, 4,45, vem buscar 5,29 ou 5,30, 5,82, 6,68 e depois topos anteriores aqui em cima. Teta, vamos pegar Teta aqui dentro desse retângulo maior. Então, Teta rompendo aqui a região dos 7,50, imediatamente abre alvos em 9,96 ou 10 dólares. Essa região aqui vai ser uma região muito dolorida aqui, de muita briga, porque topo do caixote. Rompeu os 10 dólares, 11,50, 11,49, 11,50, 13,96. E depois explodindo os 15 dólares. Pessoal, espero que vocês estejam gostando e que tenham gostado aí da nossa análise de criptomoedas. O intuito aqui é ajudar todos vocês. Lembrando que nós estamos com a nossa promoção, quando nós completarmos 1.000 inscritos no nosso canal, nós vamos sortear 250 USDTs, serão 5 ganhadores, cada ganhador vai poder levar 50 USDTs na carteira para poder comprar qualquer criptomoeda, fazer o que bem entender com essa grana. Então bora descansar, deixa eu puxar aqui a câmera para mim. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela força, por tudo que vocês vêm fazendo por mim e pelo canal. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fui, tchau, tchau!